Sementes entre lágrimas. Ele não veio nos condenar. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 17. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que preço você estaria disposto a pagar por um pouco de amor? Talvez você pense que essa pergunta é absurda, afinal, um amor de verdade não precisa ser pago. Contudo, um grande número de pessoas consegue pensar assim, mas vive de maneira diferente. Todos nós temos uma profunda necessidade de sermos amados e de amar. Mas justamente por causa disso, algumas pessoas vivem constantemente aprisionadas pelo medo de perder aqueles que têm ao seu lado. Mergulham numa espiral sem fim de ansiedade, cobrança, ciúmes, porque têm a impressão de que a qualquer momento podem perder aquele pouco de atenção que conseguiram, aquele olhar aprovador que lhes dá tanta alegria. Pensam que precisam provar todo o tempo que têm algum valor e que são os outros que determinam quanto realmente elas valem. Como não acreditam no bem que carregam dentro de si, precisam que outros o façam. É claro que todos precisamos de certa dose de aprovação e reconhecimento, mas para alguns essa se torna a única fonte de segurança e satisfação. O medo de ficar sozinhas, de ter de olhar para dentro de si e acreditar por si mesmas no bem que carregam, faz com que algumas pessoas se tornem reféns de migalhas de qualquer coisa que se pareça com amor. Para elas, um grande amor custa caro demais, e o preço deve ser pago por toda a vida. Desde pequenas, aprenderam que um pouco de carinho e reconhecimento vem quando conseguem alcançar um bom desempenho na escola ou quando fazem algo que orgulha seus pais. Aprendem que é preciso esconder fragilidades e fracassos para não se arriscarem a decepcionar aqueles que as amam e assim acabar perdendo-os. Com medo de não serem mais notadas, de serem esquecidas, imaginam que se todo o tempo tirarem nota 10, então terão amor garantido. Estabelecem um padrão para elas mesmas e para os outros, e é preciso enquadrar-se nele para experimentar segurança ou aprovação. A vida, contudo, se encarrega de nos fazer experimentar nossas fragilidades, nossas incoerências. Alguns podem pensar então que não merecem mais nenhum amor. Talvez o fracasso de um projeto, o término de um casamento, a dificuldade em crescer profissionalmente deem a impressão de que não conseguiram alcançar o padrão, decepcionando aqueles que mais desejavam agradar. Como não conseguiram viver o que idealizaram, o padrão a que se impuseram, desmerecem tudo o que são capazes de viver. Nessa hora, a mente ferida pela decepção contamina todo o olhar sobre a vida e gera pensamentos como tudo na minha vida está errado, nada dá certo comigo, ou o que eu faço não tem valor algum. Quantas vezes nos sabotamos em nossas conversas com nós mesmos, empurrando-nos cada vez mais na direção da culpa, que nada modifica, ou da autopiedade, que gera insegurança? Contudo, querido irmão, querida irmã, há um jeito diferente de viver. A palavra de Deus nos garante que o grande amor de nossa vida não é passageiro, não é casual, não se assenta sobre nossa capacidade de corresponder às expectativas. O trecho do Evangelho de João que lemos acima é considerado o resumo de toda a Bíblia. O que Deus mais gostaria que você soubesse está, de algum modo, escrito nestas frases. Deus o tem amado de tal maneira que desejou compartilhar com você o que ele possui de melhor, isto é, o seu próprio Filho. Basta que você creia em Jesus e não perecerá nem será condenado, mas terá a vida e a salvação. Algumas pessoas poderiam pensar que as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, são muito bonitas e se referem a todo mundo, menos a elas mesmas.
Mas o objetivo do evangelista era justamente o de que cada pessoa que lesse esse versículo se sentisse parte do que nele está escrito. Deus ama você. Talvez você tenha se acostumado a pensar que o seu maior desafio como cristão é aprender a amar as pessoas ao seu redor. Às vezes é verdade, isso se torna algo muito difícil. Contudo, há outro desafio tão grande quanto esse: acreditar que se é amado, acreditar que, aos olhos do Senhor, algo em nós merece amor, quando tantas vezes nós mesmos nada encontramos. Só quando nos erguemos sobre a certeza desse amor é que conseguimos nos lançar ao encontro das outras pessoas, sem medos, cobranças ou inseguranças. Saber-se amado por Deus ajuda a receber o amor que as outras pessoas podem nos dar sem ansiedade ou ciúme. Há uma conhecida passagem da Escritura que nos revela a qualidade do amor de Deus por nós. Certamente você a conhece. O amor é paciente e bondoso, não é invejoso, não é orgulhoso, nem é arrogante, não faz nada de inconveniente. O amor não busca os seus próprios interesses, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa. O amor não acabará nunca. Ao escrever esse hino ao amor, o apóstolo Paulo não estava sendo levado por pensamentos românticos. Para ele, o amor descrito nessas palavras não era uma fantasia, um desejo distante, mas uma realidade. Nesse pequeno trecho, Paulo nos deu o mais belo retrato do próprio Jesus, do seu coração. Existe um amor assim. Nós o vimos no Calvário, quando Cristo estava lá, dando sua vida por nós. É desse modo que Deus ama você, querido irmão e querida irmã. Jesus, o Filho amado de Deus, é o maior presente que poderíamos ter recebido. Nele, o amor de Deus por nós se expressou em toda a sua pureza e perfeição. Não precisamos ter medo de perder esse amor, pois ele não acabará nunca. Cada característica do amor manifestada pelo apóstolo Paulo nos revela um pouco do modo como Jesus Cristo se relaciona conosco, suprindo nossa necessidade de nos sentir amados e curando as feridas da falta de amor. Por exemplo, o apóstolo começa dizendo que o amor é paciente. Estamos acostumados a pedir paciência para lidar com as limitações das pessoas que nos cercam, mas nem sempre nos lembramos de quanto também precisamos que os outros sejam pacientes conosco. Somos impacientes com nós mesmos, desistimos muito rapidamente de nossos sonhos ao nos deparar com qualquer obstáculo pessoal. Não vou conseguir, não adianta nem tentar, não sei, não tenho condições. São expressões da nossa impaciência. Contudo, a Bíblia nos garante que o amor de Deus que Cristo derrama sobre nós é repleto de paciência. É maravilhoso saber que o Senhor sabe conviver com nossos limites, com nossa lentidão em aprender e ainda assim não desiste de nós. Creio que um bonito exemplo de paciência nos é dado pelas famílias que precisam aprender a cuidar de um de seus membros que envelheceu e sofre as limitações próprias da idade. Quando uma pessoa que amamos e que nos acostumamos a ver sempre bem começa a atrasar o passo por causa e por conta de dificuldades que não vão regredir, demoramos a perceber seus novos limites. Naturalmente, exigimos que ela se esforce para voltar a ser o que era antes. Talvez, mesmo estendendo a mão em sinal de carinho, vamos tentar arrastá-la no nosso ritmo. No entanto, isso certamente não vai ajudar muito. Chega o momento em que descobrimos que, se desejamos que essa pessoa permaneça ao nosso lado, não será ela quem deverá se adaptar ao nosso passo, mas nós é que deveremos aprender a andar mais devagar para não deixá-la para trás. Isso é paciência. É assim que o Senhor nos trata. Ele não abre mão de nós. Sua bondade faz com que ele se adapte ao nosso passo, contanto que estejamos dispostos a nos deixar guiar por sua mão. Ele acredita no caminho que estamos fazendo e valoriza cada pequeno passo que conseguimos dar em sua direção. Salmo 144 nos revela como é o nosso Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Assim é o nosso Deus.
amor, paciência, compaixão. É como se o salmista quisesse nos explicar que o amor de Deus jamais se retrai, jamais se cansa. Ao contrário, ele se alarga a cada instante, mesmo diante de nossas fraquezas, se torna paciência e compaixão. A ternura de Deus abraça toda criatura, também você. Não se coloque fora dos braços de Deus, duvidando do amor dele. Ele não nos ama porque conseguimos provar que merecemos ser amados, tirando nota 10, mas porque essa é a natureza de Deus. Ainda que não tenhamos conseguido nos tornar tudo aquilo o que idealizamos, ele sempre nos amará. Veja, seu Pai do céu não ama aquele que você deveria ser, mas ama aquele que você é. É sobre você que ele se debruça para acolher e ajudar, porque o amor todo suporta. É a partir da consciência de que somos amados que nos erguemos para também amar. Deus te abençoe.